Olá, bem-vindos a mais uma edição do MPTV. Confira os nossos destaques. Acompanhe todos os detalhes da atuação do Ministério Público no período eleitoral, numa entrevista com o promotor Jorge Pessoa, coordenador do Grupo de Apoio aos Promotores Eleitorais. Projeto Reconstruindo Laços na Saúde discute a deshospitalização de crianças e adolescentes em internação de longa permanência em Teresina. Em Corrente, Ministério Público e Polícia Civil inauguram sala Lilás na Delegacia Seccional para atendimento a mulheres vítimas de violência. MPPI realiza audiência extrajudicial para tratar de questões ambientais sobre a estação elevatória de esgoto no bairro Alto Alegre, na capital. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora. Estamos na semana que antecede as eleições e nós conversamos com o promotor de justiça Jorge Pessoa, que coordena o Grupo de Apoio aos Promotores Eleitorais. Nós falamos sobre a atuação do Ministério Público nesse período tão importante para a democracia brasileira. E a gente conversa agora com o promotor de justiça Jorge Pessoa. Doutor Jorge, seja bem-vindo ao nosso MPTV. Obrigado, Ana Paula. Estamos aqui à disposição e poder colaborar aí. Como se dá a atuação do Ministério Público no período eleitoral? Período eleitoral, que a gente chama de realmente período eleitoral, o período de campanha, que vai desde o dia das convenções até propriamente dito ao dia da eleição, que agora é dia 6 de outubro, né? Estamos já na reta final e nessa reta final ainda tem a propaganda, a pesquisa, então tem os ilícitos que estão sendo praticados, não só criminais, mas os ilícitos eleitorais propriamente ditos. E no dia da eleição, aquela preparação para que, de fato, tudo aconteça dentro da normalidade. São 224 municípios piauienses, né? Como o Ministério Público se prepara para atuar em todos esses municípios? É possível ter um promotor em cada município? Como é que é a distribuição? Embora sejam 224 municípios, mas eles são catalogados dentro de zonas. E, se eu não me engano, segundo o TRE, são 74 zonas eleitorais. E essas zonas eleitorais acabam ou abarcando um só município ou, às vezes, mais de um município. Então, para cada zona eleitoral, hoje tem um promotor eleitoral. Uma das principais atribuições do Ministério Público Eleitoral é exatamente fiscalizar. Como se dá essa fiscalização e como a sociedade, né, os eleitores, podem contribuir também com esse trabalho? Justamente, a parte principal da promotoria eleitoral é justamente zelar por todo o processo eleitoral, justamente atendendo aquilo que a Constituição nos deu de atribuição, que é zelar pelo princípio republicano, o princípio do Estado democrático de direito. E a eleição é justamente um espaço principal onde isso ocorre. E zelar pelo exercício do princípio republicano é justamente que o eleitor, no dia da eleição, ele esteja livre e possa votar com a sua consciência, ou seja, sem qualquer tipo de manipulação, sem qualquer tipo de aliciamento. Então, para que, de fato, seja escolhido aqueles que serão os futuros gestores dos municípios piauienses. Doutor, e quais são as principais irregularidades encontradas, né, durante essa fiscalização realizada pelo MP? É o que a gente tem verificado, que chega para a gente no GAP, que alguns colegas têm pedido apoio, é justamente a questão da propaganda, ao abuso praticado, né? Tem algumas situações de aliciamento de servidores que poderiam caracterizar ou não o abuso do poder político, né? Há situações ainda que estão sendo investigadas sobre abuso de poder econômico e até, às vezes, algumas possibilidades de captação ilícita de sufrágio, mas ainda, por enquanto, tudo dentro do campo da investigação, né? Foram promovidas algumas ações pelos colegas que estão atuando lá nas zonas eleitorais, mas principalmente em termos de representação pelas irregularidades que foram apresentadas. E quais provas o eleitor pode apresentar, né, quando se encontrar diante de uma possível irregularidade? Pronto, hoje a gente tem vários mecanismos de prova, né? Hoje cada um tem um smartphone, então pode fotografar, pode filmar. Se for alguma coisa que possa ser documentada, que bata uma cópia desse documento. Temos os canais que podem ser apresentados essas denúncias, não há necessidade do eleitor ou do cidadão que está vendo a irregularidade de se deslocar fisicamente hoje à promotoria, porque nós temos a ouvidoria, que ela cataloga essas denúncias e encaminha para os promotores nas zonas eleitorais.
Uma das principais irregularidades que acontecem também, infelizmente, é a questão do assédio eleitoral, né? Queria que o senhor falasse mais detalhadamente sobre esse ponto. Isso. Embora o termo seja novo, mas eleitoralmente o assédio já existia já desde a história, né? A questão do voto de cabresto era um assédio. E hoje o assédio eleitoral ele ganha outro contexto, principalmente nas prefeituras. Vou dar um exemplo aqui. O prefeito, verificando que um determinado servidor não tem vinculação com ele, não pretende votar nele, o que é que ele costuma fazer? Tira aquele servidor e remove para a zona rural. Tipo um castigo. Então, isso caracteriza um tipo de assédio. E o assédio ele vem ganhando esse contexto, principalmente que os nossos colegas do Ministério Público do Trabalho verificaram também na última eleição a situação em que empresas, né, privadas estavam atraindo determinados trabalhadores e os empresários estavam tentando colocar aquela determinada ideologia como assediando para que votassem determinado tipo de candidato. Então, há essa preocupação hoje com assédio, justamente naquela linha de que o Ministério Público Eleitoral deve batalhar para que o eleitor, no dia da eleição, ele esteja livre, desimpedido e possa, de fato, exercer a sua cidadania e votar de forma consciente. Outra prática recorrente é exatamente a fotocópia, né, a xerox, por assim seja, do título de eleitor. Às vezes, os possíveis candidatos anotam ali o número do título de eleitor na intenção exatamente de tentar comprar esse voto. Como se dá esse cenário? Isso também é considerado crime eleitoral, certo? Isso. A compra de votos faz parte do contexto do artigo 299 do Código Eleitoral, que a gente chama de corrupção eleitoral. Aquela situação em que qualquer pessoa, não precisa ser o candidato, qualquer pessoa venha influenciar naquele voto, seja, como você falou, pegando o título para verificar ou comprando de alguma forma, não precisa ser dinheiro, pode ser qualquer tipo de promessa ou vantagem. E detalhe, não há necessidade de ocorrer essa transação. Se houver só a promessa, se for comprovada a promessa, caracteriza o tipo do crime previsto lá da corrupção eleitoral. Sem falar, se verificar o vínculo dessa promessa com algum determinado candidato, pode esse candidato vir perder, ser cassado o seu diploma, caso seja eleito. Outro ponto importante também é a fiscalização por parte de outros partidos, né? Os partidos fiscalizando uns aos outros. Quais são as orientações do Ministério Público em relação a essa ação? Isso, a lei eleitoral coloca o Ministério Público como fiscal da ordem jurídica justamente por conta do contexto constitucional que cabe a nós fiscalizar. Mas ela amplia esse leque de fiscalização, ampliando esse leque, colocando justamente, como falou, os partidos políticos, os candidatos e as coligações, para que um fiscalize o outro. E um fiscalizando o outro caracteriza como se fosse um freio para que não ocorram esses ilícitos, né? E quais são as estratégias, doutor Jorge, para lidar com as fake news nesse período eleitoral? Pronto, é um tema bem intenso e bem atual, né? Principalmente justamente por conta do contexto da última eleição, e a participação do Ministério Público ela tem que ser decisiva e incisiva de justamente verificar, dentro do ambiente das redes sociais, que hoje a campanha não é mais só no boca a boca, né? A campanha hoje está na internet. A maioria dos candidatos, eles usam as redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. Então, é necessário que o Ministério Público esteja atento ao que está ocorrendo e, caso verifique a irregularidade, tomar as providências, ou seja, retirar determinado conteúdo que seja inverídico na página da internet, ou no WhatsApp, ou no Instagram, e assim atuar dentro da Justiça Eleitoral, buscando justamente a regularidade desse pleito eleitoral. Outro ponto importante é como se dá o trabalho em parceria com outras instituições, o trabalho do Ministério Público, né, para garantir a segurança no dia da eleição. Pronto, as forças de segurança são de fundamental importância justamente para zelar que no dia da eleição haja regularidade. Nós já entramos em contato desde o início de agosto com as forças de segurança locais, com o secretário de Segurança Pública, doutor Chico Lucas, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, porque são eles os atores que irão nos auxiliar durante a eleição, para que tudo transcorra na maior normalidade possível. Doutor Jorge, para finalizar, eu gostaria só que o senhor reforçasse, né, os canais de denúncia para que os eleitores possam fazer a sua denúncia junto ao Ministério Público do Piauí e como proceder.
Pronto, é importante isso, né? Tem aquelas pessoas que preferem ir ter aquele contato com o promotor, pode se dirigir às promotorias das suas respectivas zonas, entrar em contato, mas aqueles que tiverem aquela dificuldade, tem os canais, tem a ouvidoria, o canal 127, nós temos os e-mails dos promotores que estão disponíveis na nossa página do Ministério Público, com os telefones dos promotores também, os telefones funcionais. Tem o dispositivo Pardal, que é colocado à disposição do TRE, que tem o contato com a nossa ouvidoria. Então, nós estamos à disposição para receber as denúncias e apurá-las quando tiverem que serem apuradas e tomar as decisões que devam ser tomadas, caso sejam necessárias. Dr. Jorge Pessoa, nosso muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no nosso MPTV. Eu que agradeço e estou à disposição. E veja a seguir, projeto Reconstruindo Laços na Saúde discute a deshospitalização de crianças e adolescentes em internação de longa permanência em Teresina. Até já! O Ministério Público atua por eleições limpas, justas e democráticas. Faça sua parte. Fique atento aos seus direitos e deveres de eleitor. Afinal, disseminação de fake news não faz eleição limpa. Abuso de poder não faz eleição justa. E propaganda irregular não faz eleição democrática. Denúncias? Ligue 127. Ministério Público presente por um voto consciente. Aí, Maria, foi promovida, parabéns. Aê! Vai acumular umas funções, mas você consegue. Não, ela dá conta sim. Cargo de chefia vai coordenar tudo. Super tranquilo. Você vai conseguir, Maria. Gente, eu vou ali rapidinho e já volto. Ansiedade não é frescura. Ansiedade é uma doença. Saúde mental também é saúde. Fale, ouça, peça ajuda. Apoio Ministério Público do Piauí. O Ministério Público é a voz da sociedade. É um órgão autônomo e independente, que tem como missão garantir a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses do cidadão. O diálogo entre o Ministério Público e a sociedade é feito por meio da ouvidoria, o lugar onde qualquer pessoa pode reclamar, denunciar, elogiar, sugerir, se informar. Quando alguém solicita informações, é a ouvidoria que se encarrega de encaminhar o pedido ao setor responsável. O prazo para resposta é de até 30 dias. Se você faz uma denúncia, sua identidade poderá ser mantida em sigilo. Fale com a ouvidoria, pelo telefone, por carta, por e-mail, pelo chat, formulário eletrônico ou compareça pessoalmente. Fale que a ouvidoria do Ministério Público do Piauí escuta. Estamos de volta com o MPTV, o projeto Reconstruindo Laços na Saúde, desenvolvido pelo Ministério Público do Piauí, incentiva a deshospitalização de crianças e adolescentes internados por longos períodos em razão de doenças graves e crônicas. O objetivo é que essas crianças recebam cuidados adequados em ambientes mais acolhedores, seja por meio da estruturação do lar com retorno ao convívio familiar, seja com a transferência para unidades de saúde em suas cidades de origem. Este projeto, que iniciou em 2018 com um discurso comovente de uma mãe que pediu socorro ao seu caso, hoje se apresenta como uma busca da reconexão familiar e reorganização da rede de saúde para que futuramente não seja mais necessária a permanência prolongada de uma criança em um hospital da capital, longe do convívio familiar. O movimento de migração destes pacientes dos domicílios de origem provoca também a saída de acompanhantes, mães e pais que se institucionalizam e frequentemente diminuem os laços existentes com o restante da família. Uma das crianças contempladas com a iniciativa do projeto é o Bernardo, de 6 anos, que é da cidade de Timbiras, no Maranhão. A criança conseguiu a alta hospitalar e vai continuar o tratamento em casa com os cuidados necessários. Todo esse processo foi muito difícil. Então, o diagnóstico veio, a gente teve que readaptar toda a nossa rotina. É uma doença rara que a gente não conhecia até então. Então, o medo, o desafio, o desconhecido foi uma batalha muito grande. Todo esse processo, graças a Deus,
que ele nos colocou em boas mãos, e aí eu cito muito a doutora Lorena Mesquita, que nos ajudou muito nesse processo até chegar nos dias de hoje, e também ao Ministério Público do Piauí, né, que junto com o Ministério Público do Maranhão, da minha cidade de Timbiras, e junto toda a rede, né, todos os atores envolvidos, né, direção, hospital, Poder Judiciário. Então, assim, foi todos, né, que juntos, né, podemos chegar até hoje, né, até finalmente a alta hospitalar dele e a gente poder retornar para a nossa casa, retornar para o convívio familiar. Em parceria com o Ministério Público do Piauí, o Ministério Público do Maranhão também atuou para que a deshospitalização do Bernardo pudesse acontecer. Eu verifiquei que havia uma ação judicial na Justiça Federal de São Luís, mas que esta ação, até o presente momento, embora tenha sido julgada, enfim, mas estava havendo uma dificuldade muito grande na concretização daquela ordem. E o Ministério Público do Piauí, esse estado co-irmão, me oficiou, doutor Eni, né, promotor da saúde, a quem parabenizo também pela atuação exitosa, nos oficiou, informou qual era o quadro da criança e tão logo tivemos maiores detalhes, nos reunimos presencialmente com a Secretaria Municipal de Saúde do município de Timbiras, expedimos ofícios, algumas recomendações, orientações, eles nos pontuaram alguns outros fatores que seriam de suma importância serem resolvidos antes dessa transferência da criança. Comunicamos ao Ministério Público do Piauí, fizemos finalmente uma reunião com todas essas pessoas, todas essas autoridades, incluindo a equipe médica do Hospital Lúcio de Portela, e finalmente conseguimos realizar essa transferência. Obviamente, teve a necessidade de haver toda uma reestruturação da residência da criança, treinamento da equipe, inclusive para a transferência, que era uma transferência bastante delicada, e tivemos êxito. Periodicamente, o Ministério Público do Piauí realiza audiências, reuniões e visitas aos hospitais para o acompanhamento das deshospitalizações. Um trabalho que tem apoio dos profissionais de saúde. É um dia muito esperado por nós, tanto aqui do Hospital Infantil, como também um dia esperado muito pelo Ministério Público, que vem cobrando muito essa deshospitalização dos nossos pacientes crônicos. E hoje é um dia de emoção, porque depois de 6 anos, o Bernardo vai para casa. O Bernardo está conosco aqui no Hospital Infantil desde os 7 meses de vida, e hoje o Bernardo está com 6 anos. Então, hoje é um dia que, depois de muitas conquistas, de treinamento de equipes, de muita conversa também, porque o Bernardo é de outro estado, então a gente conseguiu que o Bernardo conseguisse esse home care para a casa dele. Então, hoje o Bernardo recebe alta, hoje o Bernardo volta para sua família, volta para todo aquele seio familiar em que ele foi tirado desde os 7 meses de vida. Nós aqui do Hospital Infantil estamos realmente felizes, muito felizes por ele voltar para casa, mas também um misto de emoção, de um pouquinho de tristeza de não estar com ele aqui todos os dias. Mas a gente sabe que lá na família dele ele vai ser muito bem cuidado, ele vai receber muito amor. Como eu falei para a mãe dele, durante esses 6 anos o Bernardo foi só alegrias e muito amor para a gente, mas o Bernardo é uma criança que irradia alegria, irradia amor e merece voltar realmente para casa, para irradiar também esse amor para a família dele. O Ministério Público do Piauí e a Polícia Civil inauguraram a Sala Lilás Professora Adriana Macedo Borges dos Santos, na sede da Delegacia Seccional de Corrente, no sul do Piauí. O espaço será destinado ao atendimento humanizado de mulheres vítimas de violência. A solenidade contou com a participação dos promotores de justiça Luciano Lopes Salles, titular da primeira Promotoria de Justiça de Corrente, e Diego Cury Rade Barbosa. A Sala Lilás de Corrente recebe o nome da professora Adriana Macedo Borges dos Santos, vítima de feminicídio no município no dia 8 de setembro de 2009, aos 24 anos de idade. O promotor de justiça Luciano Lopes Salles fala sobre os benefícios do espaço para a região. Esse projeto da Sala Lilás nasceu há 2 anos atrás. Eu vi a manchete, a notícia no site do MP, da colega Romana, que teria implantado uma Sala Lilás lá na comarca de Picos. E me chamou a atenção e resolvi acolher esse projeto e implantar aqui também na nossa comarca. Por quê?
Aqui o índice, não só aqui, mas em todo o Brasil, o índice de violência doméstica é alto. As mulheres não têm um local adequado para acolhê-las e protegê-las, né, na nossa rede de proteção. Então, por meio de acordos de não persecuções penais, transações penais, começamos o projeto, né, elaboramos com apoio do Ministério Público sempre, e também do delegado de polícia, Dr. Yuri, que nos apoiou e vestiu a camisa também para implementar essa sala. Foram 2 anos de luta, né, tentando arrecadar dinheiro, depois vieram as obras, pedindo ajuda do Ministério Público, conseguimos, e até que fim chegamos a hoje, né, o dia de inaugurar. É uma alegria muito grande para a gente, é uma satisfação poder fazer isso em nome do Ministério Público pela nossa comarca. Será uma sala que terá por objetivo receber as vítimas de violência, né, as mulheres, a violência de gênero, crianças também, e que a infraestrutura, além da sala de lá, terão pessoas capacitadas, né, para recebê-las e fazer com que se sintam acolhidas. E após o intervalo, você vai conferir MPPI realiza audiência extrajudicial para tratar de questões ambientais sobre a estação elevatória de esgoto do bairro Alto Alegre, em Teresina. Até já! A Arapuca está armada para você cair. Números estranhos pedindo transferências ou seus dados. Tome cuidado. É golpe. Ligue 127 e denuncie crimes virtuais. Apoio Ministério Público do Piauí. Um dia, seu lixo já guardou uma sobremesa deliciosa. Garantiu momentos de diversão em família. Serviu para matar a sede naquela tarde quente. E permitiu que uma criança fosse feliz. Seu lixo é da sua conta. Separe e encaminhe seu lixo para a coleta seletiva. Se possível, recicle-o. Apoio Ministério Público do Piauí. Seguimos com o MPTV aqui na TV Cidade Verde. O Ministério Público do Piauí, por meio da 24ª Promotoria de Justiça de Teresina, que tem como titular a promotora de Justiça Carmelina Moura, e do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, coordenado pela promotora de Justiça Áurea Madruga, realizou uma audiência extrajudicial conciliatória visando debater sobre os aspectos ambientais quanto à implantação da estação elevatória de esgoto do bairro Alto Alegre, a cargo da empresa Águas de Teresina. Sobre os detalhes dessa audiência, vamos acompanhar o que disse a promotora de Justiça, Carmelina Moura. Nós recebemos uma denúncia a partir de representantes da comunidade do Alto Alegre questionando a localização dessa estação elevatória, já que a mesma está programada para ser muito próximo de uma praça, né, daquela comunidade. E nessa audiência foram colhidas algumas informações. Essa obra, esse projeto, ele está licenciado e mesmo assim foi questionado a localização, o teor da poluição atmosférica, né, dessa elevatória, como será essa captação dessas águas, algum risco de vazamento, já que aquela região ela já é naturalmente alagada, e aí a gente viu também junto ao município que lá ainda é ausente a drenagem para esse escoamento das águas pluviais. E, então, como deliberação, no primeiro momento ficou do projeto técnico ser analisado pelo nosso setor de perícias e pareceres técnicos, principalmente na área de engenharia, e encaminhar, inclusive, alguns quesitos, né, relativos a essas questões técnicas da instalação dessa elevatória. E também que a comunidade, acompanhada dos funcionários da Água de Teresina, faça uma visita numa estação bastante similar, né, para conhecer, para saber como é que funciona, quais são o impacto, né, no meio ambiente, principalmente para a comunidade. Então, nós demos esses encaminhamentos e o Ministério Público segue acompanhando.
Olá, começa agora mais um giro de notícias do MPPI. Vamos aos destaques da semana. A 49ª Promotoria de Justiça de Teresina, especializada na defesa da cidadania e dos direitos humanos, ajuizou ação civil pública contra a Prefeitura para promover a reativação do Conselho Municipal de Defesa da População LGBT. De acordo com a promotora de justiça Miriam Lago, o Conselho foi instituído por lei complementar como órgão consultivo e deliberativo para assessorar e acompanhar a implementação de políticas públicas para pessoas LGBT. A promotora informou que desde o ano de 2023 foram feitas várias tentativas de diálogo com o município de Teresina para reativar o Conselho, mas não houve retorno da Prefeitura. Além da reativação do Conselho Municipal dos Direitos da População LGBT, o MPPI requer que seja realizada uma nova eleição para a escolha dos representantes da sociedade civil no Conselho, disponibilização de local e da infraestrutura para a realização das reuniões do Conselho e indicação de um servidor do município de Teresina para funcionar como secretário do Conselho. O município de Miguel Alves acatou recomendação do Ministério Público Eleitoral e suspendeu atrações musicais que ocorreriam uma semana antes das eleições municipais. A recomendação foi assinada pela promotora de justiça Luana Azeredo e no documento a promotora explica que a contratação das atrações musicais e os valores gastos poderiam gerar vinculação entre o gestor e a festividade de encerramento dos festejos de São Miguel Arcanjo. O prefeito Antônio Francisco Rebelo de Paiva enviou resposta ao Ministério Público Eleitoral, informando que acatou a recomendação e suspendeu as atrações musicais previstas para sábado, 28 de setembro. A 24ª Promotoria de Justiça de Teresina e o Centro de Apoio de Defesa do Meio Ambiente realizaram esta semana audiência pública com órgãos de fiscalização que atuam na prevenção, repressão e controle de incêndios e queimadas em Teresina. As promotoras de justiça Carmelina Moura e Áurea Madruga conduziram a reunião. Durante o encontro, ficou deliberado que o Ministério Público expedirá recomendação para que as autoridades estaduais e municipais fortaleçam o Comitê para a Contenção e a Prevenção de Queimadas e Incêndios. O MPPI também vai acompanhar as medidas que serão adotadas pelo Comitê Estadual de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e Controles de Queimadas. A audiência contou com a participação de representantes do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí, da Defesa Civil do Estado, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Batalhão de Policiamento Ambiental do Piauí. E o Giro de Notícias do MPPI fica por aqui. Eu aguardo você na próxima semana. O Ministério Público do Piauí dispõe de um canal de atendimento por onde você pode enviar denúncias, sugestões, reclamações, elogios e pedidos de informação. Entre em contato com a ouvidoria do MPPI através de formulário eletrônico disponível no nosso site. Ou, se preferir, envie um e-mail para ouvidoria@mppi.mp.br. Temos ainda os nossos telefones 127 ou WhatsApp. Você também pode se manifestar presencialmente na sede da ouvidoria do MPPI, localizada na Avenida Lindolfo Monteiro, número 911, no bairro de Fátima, em Teresina, Piauí. E esta edição do MPTV vai ficando por aqui. Confira mais informações acessando os nossos canais de comunicação. Até a próxima semana!